Olá, primeiro ano! Hoje a gente tem uma dica muito importante para a prova de vocês, que é exatamente sobre Grécia. E quando a gente pensa em Grécia, a gente pensa, obviamente, nas duas mais importantes cidades gregas. Vamos lá relembrar. Primeiro, Esparta, com seus guerreiros moldados desde os 7 anos de idade. E, claro, Atenas, a cidade dos filósofos, ok? Vamos começar com Esparta. Esparta, como a gente lembra, é uma cidade que ela tem uma estrutura um pouquinho diferente. Ela é uma oligarquia. O que é oligarquia? É um governo de poucos, governam em benefício de si próprios. Esparta foi fundada pelos dórios, um povo guerreiro, bárbaro, e por isso só 10% da população era atendida pelo Estado, ok? Nessa cidade, o governo é interessante porque ele é no formato de diarquia, ou seja, haviam 2 reis em Esparta, só que os reis eram um pouquinho diferentes. Um fazia as funções de general e o outro as funções de sumo sacerdote, ok? Para os espartanos, eles eram descendentes do deus Ares, que é o deus da bestialidade necessária na guerra. E por isso, Esparta tinha uma estrutura bem interessante. Ela era uma cidade militarista. Militarista não é aquela que vive do exército, tá? É aquela onde a educação ela tem os moldes militares. Claro que a criança espartana aprendia a ler e escrever, mas a base da educação era o condicionamento físico e a guerra. Por causa disso, era uma cidade coletivista, não existiam direitos individuais. Todos os indivíduos, mesmo os espartanos, que eram cidadãos, viviam em função do Estado, o que o Estado queria para eles. E outra característica interessante era a eugenia, ou seja, a busca da perfeição. É por isso que as mulheres espartanas eram tão altas, bem alimentadas e fisicamente preparadas, ratinhas de academia, ok? Já a nossa parceira Atenas, ela era bem diferente. A mulher ateniense, coitada, bichinha, era preterida na família. Por isso ela geralmente tinha um portezinho menor. Porque inclusive na hora de comer, todos os homens, inclusive as crianças, comiam antes das mulheres. Então as bichinhas ficavam desnutridinhas, coitada. Mas Atenas tinha uma estrutura política diferente. Ela era aristocrática. Aristói significa os escolhidos. Então em Atenas, inicialmente, quem comandava era a nobreza. Mas comandava, em tese, em benefício de todos. O problema é que quando Atenas começou a conquistar colônias, já que ela era uma cidade portuária, essas colônias renderam muito dinheiro e riqueza para Atenas. Só que como o governo era comandado por poucos, essas riquezas só beneficiavam uma parcela muito pequena da população. Resultado, Atenas começou a ter sérios choques sociais entre os eupátridas, que é a nobreza, e os tétis e demiurgos, que eram comerciantes e a população. Atenas viveu então uma guerra civil, um conflito interno, certo? Pá! Atenas detonou a população, a cidade ficou arrasada e como resultado, Atenas viveu um governo tirânico, uma ditadura. Gradativamente a população achou que ditadura não era legal, a gente sabe, né? Viveu aqui também. Resultado, Atenas acabou desenvolvendo um modelo democrático. Agora lembre, a democracia ateniense é diferente da nossa. Por quê? Porque Atenas era patriarcal, então mulheres não participavam como cidadãs, e Atenas era escravocrata, então boa parte da população que era escrava também não tinha direitos. Bom, apesar de Esparta ser guerreira e Atenas não, foi Atenas que acabou vivendo um conflito com os persas. E por incrível que pareça, a baixinha Atenas venceu os persas 2 vezes, ganhando moral militar. E por isso Atenas criou a Confederação de Delos. A Confederação de Delos era uma espécie de organismo que criou um exército conjunto entre Atenas e várias cidades. Resultado, Atenas se tornou uma cidade imperialista, maior inclusive que Esparta, em exército, em poderio militar e em poder econômico. Só que isso foi ruim para as 2 cidades, porque gerou um conflito. Atenas e Esparta começaram a brigar na chamada Guerra do Peloponeso. E as 2 acabaram enfraquecendo, porque nenhuma tinha condição de vencer a outra. Esse enfraquecimento possibilitou que uma ex-colônia grega, a Macedônia, e o seu grande líder,
Alexandre Magno chegasse e entrasse em ação, dominando tanto Esparta quanto Atenas. Então o Império Macedônico se tornou o primeiro império unificado na Grécia. Ok? Espero que tenham gostado e da colaboração dos nossos queridos alunos como atores, né? Sejam bem-vindos ao nosso aplicativo da CBV.